Saúde, o Brasil já registra mais de 30 casos da gripe aviária. Todos os registros foram em aves silvestres. A produção comercial não foi afetada e o país mantém o status de livre da doença. Sobre o assunto, a gente recebe por aqui a infectologista, doutora Raquel Moarec. Bem-vinda mais uma vez, doutora. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Vamos lá. Vamos lá. Então, quais são as principais preocupações do país nesse momento com relação à gripe aviária? O quão é grave esse momento? Então, olha, primeiro é o controle, né, da entrada desse vírus, não só em aves silvestres, mas para as aves domésticas. E com isso, a chegada nisso para quadros em seres humanos. Normalmente, no Brasil ou nas Américas, nós começamos a ter o terceiro caso agora este ano, desde 2022. Então, já tivemos casos de H5N1 em várias aves, está tendo controle virológico disso, né, da entrada e da saída desses vírus em aves silvestres, mas os cuidados para que não tenha caso em humano é importante. Nós já sabemos que a letalidade em humanos ele chega a mais de 50%, então é um quadro grave se acometer seres humanos. Outra é o livre comércio, né? Que nós somos um país que temos grande exportação das avícolas e isso é um critério de quando você tem casos dentro ou em aves domésticas, você começa a ter restrições. Roberto Mota. Bom dia, doutora. Já aconteceram outros casos desse tipo que tiveram origem em países asiáticos. E eu queria saber se esse caso tem alguma relação que possa ser identificada com países asiáticos. Olha, desculpa que eu não escutei a pergunta. Você pode repetir, me perdoe. Claro. A pergunta é, esses casos de gripe aviária têm alguma relação com casos que já ocorreram na Ásia no passado? Olha, sim, a gripe aviária, ela é o H5N1, ele é um vírus altamente de alta letalidade, ela é de gravidade porque ela lembra um coronavírus que, se tiver altas mutações, pode levar a casos graves interhumanos. No momento, a gente só tem casos daquelas pessoas que vivem em área rural ou que manipula esse tipo de aves e possa apresentar. Não tem ainda mutação interhumana, ou que a gente discuta que isso possa ser transmitido entre uma pessoa e outra. Ela ainda não tem esse grau de mutação. Agora, não quer dizer que isso não possa acontecer no momento onde a gente começa a ter um caso atrás do outro. Este vírus, para sobreviver, como a maioria dos vírus, ele pode evoluir com mutação e evoluir de um caso para o outro. Então, hoje ainda temos, e os casos que tiveram, foram mais de 800 casos no mundo, foram casos de transmissão pela ave para o humano. Doutora, o Ministério, da Agricultura, por enquanto, também não notificou nenhuma empresa que teve algum problema com as suas aves aí, que são comercializadas, evidentemente, nesse mercado, que é muito importante. O Brasil exporta muito também. Então, fica também essa questão, claro, das pessoas terem um receio. Por enquanto, o consumo de aves está liberado mesmo? Olha, o controle de vírus, ele é feito por períodos. Então, você tem uma central virológica onde você controla isso, não só de humanos, mas também dos animais, onde é controlado isso rigorosamente. O Brasil, para ser um grande exportador, para ser um grande produtor e controle, você precisa ter isso notificado e documentado de forma correta, para ter esta segurança. Porque a transmissão desse vírus entre as aves, ela é transmitida por secreções, ela é transmitida por não só secreção respiratória, mas ambiental e também pela roupa de quem manipula. Então, é um vírus altamente contagioso se presente. Então,
precisa ter seriadamente a coleta, né, desse painel virológico, onde a gente consiga ter um diagnóstico precoce e rápido, para que, se tem algum caso dentro das nossas aves domésticas, o grau de não só exportação e controle e outras medidas deveriam ser tomadas para poder fazer bloqueio. Mas, no momento, o país não tem registrado nenhum caso em aves domésticas. Isso aí é uma coisa importante para nosso critério, não só saúde como econômico. E, de qualquer forma, também, doutor, o Instituto Butantan desenvolve uma vacina para gripe aviária. O Brasil está atrasado nesse sentido? Não, eu acho que é só uma forma. O Brasil começou a ter casos nessas aves silvestres, né, recentemente. Então, a vacina de gripe, ela é uma vacina, vamos dizer, mais rápida e mais fácil de se fazer. Então, adaptar para ter mais o H5N1 entre as vacinas indicadas é uma coisa mais tranquila para ser realizada. Mota, mais uma pergunta? Sim, doutora, pelo que eu entendi, essa contaminação que aconteceu até agora é feita da ave viva para alguém que está manipulando a ave e não através de consumo de aves processadas. Está correto o meu entendimento? Isso mesmo. A maioria, todos os casos registrados foram de pessoas que manipularam essas aves, ou as aves doentes, e pegaram o vírus. Não tem discussão de ter o consumo de aves doentes com a transmissão deles. É claro que em registros gerais de alimentação e de controle, você não pode, né, ter o abate de animais doentes e fazer a manipulação. Primeiro porque, se você tem um consumo e a quantidade disso, você pode evoluir até com mutações e com gravidades para aquele ser humano. Então, aves doentes não tem registro nenhum de transmissão na ingesta, mas a transmissão só através de aves doentes. Doutora Adriana perguntou para a senhora a questão da vacinação. Existe também algum tipo de medicamento que é eficaz? Sim. Qual que é a situação hoje mundial? Então, a vacina de gripe, a medicação de gripe, existe tratamento, né, para influenza, né? A discussão, existe os antivirais e a maioria dos casos, foram realizados o antiviral. É que tem a gravidade pela infectividade de cada vírus, né? O H5N1, ele tem uma alta mortalidade, alta morbidade e mortalidade. Então, ele é grave por si só. Então, ele leva um dano tissular, nesses 800 casos que foram vistos, com mais de 50% de mortalidade, foram casos graves, com alteração, onde a gente fala de síndrome respiratória aguda grave, e que leva à mortalidade por dano tissular. É claro que em jovens, né, foi encontrar aqui na América, teve uma criança de 9 anos que tomou o antiviral e ficou super bem, estável, sem nenhum outro quadro. Então, os casos que foram vistos aqui na América foram casos leves e que não tiveram repercussões hemodinâmicas de gravidade. Isso é uma coisa muito, muito boa, mas não quer dizer que o vírus não se adapte e não faça uma infectividade, não invada o ser humano de uma forma mais grave. E também depende muito da quantidade de vírus que aquela pessoa foi exposta para apresentar também gravidade maior. Doutora, para a gente encerrar, então, quais seriam as dicas, as orientações práticas, básicas para todos nós com relação à gripe nesse momento no país? Por exemplo, quando se encontrar uma ave silvestre aparentemente doente, como proceder? Excelente pergunta. A hora que você encontrar alguma ave que teve morte, ou no ambiente, ou no rio, ou em algum lugar, você não entra em contato, você comunica os serviços de controle da região, para que isso seja analisado, se aquele óbito daquela ave
é relacionada com alguma gripe. Outra coisa importante se você tem algum sinal ou alguma clínica, alguma coisa, primeiro, se adapte, vá tomar sua vacina, que tem muita gente que não tomou vacina de gripe. Independente se a vacina de gripe cobre o H5N1, ela faz uma resposta, a gente fala, paralela ou resposta geral das influenzas, levando uma resposta imunológica independente do tipo de H5 ou H3, qualquer uma das Hs. Então, independente ou não, você tendo um poder imunológico vacinal, mesmo que responda ou não diretamente ao H5N1, ele já ajuda você a ter uma resposta rápida a um quadro viral se você entrar em contato. Outra esses cuidados, em ambientes de praia, em ambientes onde você tem as aves silvestres que chegam, nesse momento, na nossa época agora, eu acho que é necessário que todos tenham ciência que existe, um vírus grave, altamente letal e que precisa ter controle ambiental, principalmente com lavagem de mãos, areação do ambiente e que os controles continuem sendo feitos rigorosos para que os exames nessas aves sejam feitos rapidamente e a gente consiga fazer os bloqueios de forma correta o mais rápido possível. Claro, doutora Raquel Morek, infectologista, obrigada pela participação por aqui, por todos esses esclarecimentos. Bom sábado, até uma próxima, hein? Boa tarde, obrigada, até mais.